Eu sou Levi Costa e vou falar sobre Lutero repetiu o modus operandi do catolicismo romano. Lutero queria ser tratado como um papa, queria ter os mesmos poderes que o papado. Ao que ele dizia, abre aspas, quem não crê como eu é destinado ao inferno. Minha doutrina e a doutrina de Deus são a mesma coisa. Meu juízo é o juízo de Deus. Fecha aspas. Lutero não se despojou do espírito sanguinário da igreja medieval, ou seja, seguiu o exemplo do papado, que mandava matar aqueles que não comungavam com suas ideias. Aqueles que criticavam sua reforma eram considerados infratores e recebiam duros castigos, mandando muitos à fogueira. O antissemitismo de Martinho Lutero. O Dr. Michael Brown escreveu um artigo em que ele, citando Stephen Nichols, diz, abre aspas, em 1523, Lutero estendeu a mão com bondade e humildade ao povo judeu, denunciando como a Igreja Católica os havia tratado até então. Isso na esperança de que muitos judeus se tornassem cristãos. Fecha aspas. 20 anos depois, quando isso não aconteceu, Lutero, já velho e doente, teve acesso à literatura escrita por judeus contra Jesus em gerações passadas. Diante disso, Lutero escreve em janeiro de 1543 seu infame documento chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Nesse seu tratado, Martinho Lutero dizia, abre aspas, um judeu, um coração judaico, são tão duros como a madeira, a pedra, o ferro, como o próprio diabo. Em suma, são filhos do demônio, condenados às chamas do inferno. Os judeus são pequenos demônios destinados ao inferno. Queimem suas sinagogas, force-os a trabalhar e trate-os com toda a severidade. São inúteis, devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parecidos em suas blasfêmias e vícios. Eu estou fazendo a minha parte. Resumindo, dizia Lutero, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serves, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal, os judeus. Fecha aspas. E esse é só um pequeno exemplo do antissemitismo do pai da reforma, Lutero. Lutero manda matar e diz que os judeus são filhos do demônio, são pequenos demônios. A opinião de Martinho Lutero sobre os judeus, escrita nesse seu livro, era constantemente evocada. O nazismo soube muito bem usar esse ódio para legitimar sua ideologia. Alguns afirmam que Lutero foi o maior antissemita antes de Adolf Hitler. Em sua autobiografia, Hitler considera Martinho Lutero uma das 3 figuras mais influentes da Alemanha, juntamente com Frederico o Grande e Richard Wagner. Inclusive, Hitler disse que só estava terminando aquilo que o catolicismo e o luteranismo começaram. Hitler ainda afirma, abre aspas, acredito hoje que minha conduta está de acordo com a vontade do Criador Todo-Poderoso. Fecha aspas. Há quem acredite que, na verdade, Hitler é a conclusão da reforma. Em 5 de outubro de 1933, certo pastor alemão declarou publicamente, disse ele, abre aspas, Hitler não teria sido possível sem Martinho Lutero. Fecha aspas. O ódio aos judeus era recorrente na sociedade da época e, em grande medida, foi patrocinada pelas principais religiões da Alemanha, no caso, o catolicismo e o luteranismo. O antissemitismo poderia ter sido apenas uma corrente do pensamento cristão sobre as coisas do judaísmo. Porém, o fato é que conduziu ao Holocausto no século XX. Não por causa de Lutero, é claro, mas as suas palavras não deixaram de pesar. Lutero
e a sua perseguição aos anabatistas. Em 1524, nasce o movimento dos anabatistas, ou rebatizadores. No ano seguinte, em 1525, surgem várias revoltas de camponeses incitados pelos anabatistas, especialmente por Thomas Müntzer. Lutero consegue apoio secular para restabelecer a ordem e teve que enfrentar os camponeses, optando pela sufocação violenta dos revoltosos, e Thomas Müntzer foi decapitado. A ação violenta de Lutero contra os camponeses revoltosos fez com que ele perdesse popularidade, pois o povo viu que a sua igreja era para os ricos e não para os pobres. A igreja luterana matou e perseguiu os anabatistas na Alemanha e em todos os países em que ela se tornou a igreja oficial. No ano de 1525, Lutero ordenou a morte, pasmem, mais de 100.000 anabatistas no sul da Alemanha. Seu ódio aos anabatistas estava fundamentado no fato de que estes nunca aceitaram Martinho Lutero como líder do movimento reformista, devido aos erros que persistiram no luteranismo. É isso, deixe seu like e se inscreva em nosso canal.